quarta-feira de treino à tarde na Toca da Raposa 2, 4 horas é o último treinamento. É quando o técnico Leonardo Jardim define o time que joga nesta quinta diante da equipe do Botafogo para fechar a rodada de número 37 da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e Botafogo nesta quinta-feira, 7h30 da noite, com mais de 20 mil ingressos vendidos. E a promoção segue, mulheres pagando R$10 apenas, sócio-torcedor R$30, preço único em qualquer setor. E aí, quem não é sócio tem ingresso de R$60 e de R$80. É para ter um bom público nesta última partida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Então acesse aí ingresso.cruzeiro.com.br. É a promoção feita pela diretoria do Cruzeiro para este compromisso diante da equipe do Botafogo. Rodada de número 37 do Campeonato Brasileiro, que já teve jogo importante. O Grêmio foi derrotado pelo Fluminense, 2-1. Fluminense vem com uma grande campanha com o técnico Zubeldia. Nos últimos 6 jogos, o Fluminense conquistou 4 vitórias e 2 empates. Um desses empates foi com o Cruzeiro. O Fluminense assumindo a 5ª colocação, indo a 61 pontos e podendo aí garantir a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. Fluminense que na última rodada recebe a equipe do Bahia. O jogo no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. E também tivemos a vitória do Mirassol, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores sobre o Vasco. Dependendo dos resultados, o Vasco vai entrar em campo no domingo, correndo risco ainda de rebaixamento. Antes até da situação de tabela, nesta quarta-feira teremos 7 horas da noite em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Vitória. 7 horas da noite em Fortaleza, Fortaleza e Corinthians. 7h30 em Caxias do Sul, Juventude e Santos. 8 horas na Vila Belmiro, São Paulo e Internacional. 8 horas em Salvador, Bahia e Sport. 9h30 da noite, Arena do Atlético, Atlético Mineiro e Palmeiras. 9h30 da noite, Maracanã, Flamengo e Ceará. Se vencer, o Flamengo será o campeão brasileiro de 2025. Sobre a situação na tabela, o Fluminense então assumindo a 5ª colocação, 61 pontos. Se o Botafogo for derrotado pelo Cruzeiro, dependendo do duelo com o Bahia, a última vaga na fase de grupos vai ficar entre Fluminense e Bahia. Confronto direto na última rodada, jogo comando do Fluminense, como eu disse. O Botafogo, na última rodada, recebe a equipe do Fortaleza. É um jogo importante aí, então, para o Botafogo diante do Cruzeiro. E o Cruzeiro querendo garantir a 3ª colocação, pelo menos. Para isso, precisa de um empate que seja diante da equipe do Botafogo. Aí temos na zona de rebaixamento Sport e Juventude já rebaixados. Fortaleza tem 40, joga com o Corinthians nesta quarta-feira em casa, pode ir a 43. O Internacional joga fora contra o São Paulo, tem 41, precisa da vitória a qualquer custo. O Santos joga fora de casa com o já rebaixado Juventude, o Santos tem 41 pontos. O Vitória com 42 joga fora de casa diante do Red Bull Bragantino. O Ceará com 43 joga fora de casa contra o Flamengo, Pedreira. O Atlético Mineiro com 45 recebe a equipe do Palmeiras. O Red Bull Bragantino com 45 recebe a equipe do Vitória. Então vamos ver o que acontece nesta noite no Campeonato Brasileiro, a Série A, e amanhã então o Cruzeiro fechando a rodada diante do Botafogo. O técnico Leonardo Jardim define a equipe hoje à tarde, como eu disse, e a tendência é de um Cruzeiro forte, tendo aí muito provavelmente Luiz Sinisterra começando na vaga de Arroio, tem Lucas Romero de volta, o restante deve ser o que vem atuando. Caio Jorge deve treinar hoje normalmente com o elenco mais uma vez e ir para o jogo, até porque
precisa atuar, já que ficou fora no final de semana diante da equipe do Ceará. Apresentação de Neiser Villarreal, atacante colombiano, falou aí sobre a alegria de vir para o Cruzeiro. Foi uma negociação que o próprio Pedro Júnior explicou ali com detalhes, muito interesse de clubes do exterior, e o Cruzeiro acabou vencendo aí essa possibilidade, assinando o pré-contrato, e o atleta já treinando no dia a dia, vai fazer aí toda uma pré-temporada para ficar à disposição logo para o início do Cruzeiro no ano de 2026, quando teremos os jogos do Campeonato Mineiro, e o Neiser Villarreal será uma das atrações. Dentro daquilo que a gente já falou, o Cruzeiro vai trabalhar em duas frentes aí para o início de temporada, para janeiro, uma formação mais alternativa ali, com jogadores que devem voltar de empréstimo, que estouraram a idade no sub-20, jogadores que foram contratados no segundo semestre e que precisam de mais minutagem, jogadores que estão no elenco e precisam também de mais minutagem, além, claro, dos reforços que serão buscados, muito provavelmente. Esses atletas vão formar a base aí do Cruzeiro no início do Campeonato Mineiro, já que tem jogo no dia 10 de janeiro. E, claro, depende também de como o Cruzeiro vai estar neste final de temporada. Se avançar para a final da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá jogo até o dia 21 de dezembro. E é o que todo mundo quer, né? Estar aí na finalíssima da Copa do Brasil, disputando o título, o sonhado heptacampeonato da competição. Então, esse é o planejamento para o Neiser Villarreal, que assinou o contrato de 5 temporadas. No ano que vem, vai escolher aí a camisa que ele vai jogar, vai esperar também ter toda a definição do ano seguinte e quais números estarão disponíveis. Por isso, ele não fez a escolha para agora. O Cruzeiro que fecha a preparação nesta quarta-feira, o último treino, e aí o Leonardo Jardim vai definir a equipe que joga diante da equipe do Botafogo. E hoje ele recebeu boas notícias do departamento médico. Caio Jorge treinou de forma integral e deve ir para o jogo na quinta-feira. O Arroio fez parte do trabalho. Uma ótima notícia também, dentro daquilo que a gente já tinha confirmado, que não teve lesão, sequer precisou passar por exame de imagem, mas ele deve ser preservado na quinta-feira. Para domingo, aí temos que ver qual será o plano do Leonardo Jardim, mas já adianto que dificilmente o Cruzeiro terá titulares nesta partida diante do Santos, porque 3 dias depois o Cruzeiro estará em campo diante do Corinthians no Mineirão. Então nem faz sentido algum, o Cruzeiro não briga por mais nada,